livro de Daniel, dizendo aos irmãos que este livro é dividido entre história, profecia e escatologia. Qual a diferença entre essas três coisas? De forma simples e bem objetiva, a história narra aquilo que aconteceu. A profecia, aquilo que está por acontecer. E a escatologia? Não. A escatologia narra a consumação, o fim de tudo, a volta do Senhor Jesus. Então, quando você ouvir alguém dizer assim: olha, fulano vai falar sobre escatologia, ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus, ele vai falar sobre as visões do Apocalipse, provavelmente ele vai falar sobre alguma das linhagens, seja ela pré-milenista, amilenista, dispensacionalista, pós-milenista, enfim, vai falar sobre alguma coisa nesse sentido. Não é o caso de Daniel. Daniel vai falar sobre a visão escatológica apenas no último capítulo do seu livro. Então a história é aquilo que aconteceu. Até o capítulo 6, Daniel conta as coisas que lhe aconteceram no reino da Babilônia. Ele traz 6 episódios que lhe aconteceram e como a glória de Deus se manifestou em meio a esses episódios. A partir do capítulo 7, Daniel começa a falar das 4 visões que ele tem enquanto estava na Babilônia. Então essas visões são a profecia que Deus revela por meio de Daniel, ou seja, é aquilo que ainda há de acontecer. E o que eu acho espetacular, especialmente aqui no início deste capítulo profético, é que a visão de Daniel é ampla, ela é bem dilatada. Você percebe que Deus dará a ele uma visão que inicia no governo atual, que é o Império Babilônico, e esta visão vai até o domínio soberano do Rei Jesus sobre todas as nações. Se você lê de maneira crua, você não entende nada do que você está vendo aqui. Mas rapidamente, para depois fazermos a aplicação, vamos entender o que Daniel está dizendo. A primeira coisa que Daniel mostra aqui é um grande mar. Ele tem a visão durante a noite de 4 ventos que agitam o grande mar. Irmãos, mar, oceano, águas, na Bíblia são sinônimo de tribulação, de sofrimento, de angústia. Então todas as vezes que você lê, quando ele fala aqui do grande mar, ele está falando do grande oceano deles lá do mar Mediterrâneo, e ele vê que todos os cantos deste mar estão sendo agitados por uma imensa ventania. Se alguém já ficou à deriva no mar, sabe o que é tribulação. Para você entender o que é tribulação, na nossa região não tem oceano, mas quem já enfrentou uma enchente, hein? Quem já perdeu mobílias? Quem já foi contaminado por xistose, toxoplasmose ou qualquer outro tipo de coisa ruim que vem na enchente, nas águas sujas da enchente? Água é sinônimo de tribulação na Bíblia. Todas as vezes que as águas são agitadas, elas promovem o sofrimento do povo. Todas as vezes que as águas são agitadas, grandes perdas acompanham o agito das águas. Então a visão que Daniel tem é uma visão direcionada para o povo hebreu, é uma visão focada na história do povo hebreu e de como a humanidade inteira está suscetível a essa história. E ele fala para este povo dizendo: olha, Deus me mostra um tempo de profunda tribulação, de grandiosíssima tribulação. É o mar se agitando,
mar. Deus está anunciando que muito sofrimento virá sobre a nossa nação. E o interessante é que esse sofrimento, ele é representado por animais. E esses animais se levantam da onde? Olha para o texto. Eles se levantam do grande mar. É de lá que vêm esses 4 animais. E eles representam o sofrimento, a angústia, a calamidade que afligirá o povo de Deus. No versículo 4, o primeiro animal é um leão que tinha asas de águia. O leão é o rei selvagem, a águia, a rainha volátil. Nos céus é a águia que domina, na selva o leão é o rei. Então ele está dizendo que esse primeiro animal que se levanta, ele é soberano em todas as instâncias da terra. Esse primeiro sofrimento, essa primeira grande tribulação que se levanta do mar, representa a maior potência da terra naqueles dias, que se chama Babilônia, a cabeça de ouro. Deus está dizendo através de Daniel assim: olha, suscitarei, e eu preciso que você entenda isso. A calamidade, o sofrimento, a angústia, as tragédias, elas estão sob o controle absoluto de Deus. Tem gente que acha que se o sofrimento veio é porque Deus nos esqueceu. Lembre-se disso, tudo está sob o controle absoluto de Deus. E o que Deus está dizendo a Daniel é: isto não fugiu ao meu controle, isto não está fora do meu governo. Fui eu que suscitei a Nabucodonosor, fui eu que o levantei como a minha mão sobre Jerusalém, sobre toda a Judeia. Então a calamidade foi levantada pela mão de Deus sobre um povo que era seu, mas que era rebelde à sua voz. Eu posso abrir um parêntese aqui e dizer que isso não mudou? Que o povo que é de Deus, mas rebelde à sua voz, continua sendo um povo sofredor, um povo que vive de tribulações e tragédias, um povo que enfrenta calamidades o dia todo, para aprender que Deus tem o domínio e o governo de todas as coisas, e isso pode servir de alerta para a sua vida. Deixa o pecado, abandona a dureza de seu coração, inclina a tua cerviz para servir ao Senhor. Humilha-te perante Ele, porque é Ele quem levanta a calamidade, mas é Ele quem dissipa a calamidade. É Ele quem governa sobre todas as coisas. Então o Senhor mostra dentro da sua visão profética, desde os dias atuais, o governo babilônico, o império babilônico já havia se levantado, já havia subjugado todas as nações da terra, inclusive Jerusalém havia sido saqueada, os reis haviam sido aprisionados, mortos, suas famílias extirpadas da face da terra. Então esta calamidade anunciada é algo que já havia acontecido, mas ela é seguida de coisas que eles ainda não viveram e que Deus está alertando aqui através dessas visões proféticas. O segundo animal levanta-se no versículo 5, e ele é semelhante a um urso, e este urso tem na boca, entre os dentes, 3 costelas. Quem é esse urso? E por que ele tem 3 costelas agarradas entre os dentes? O urso, ele é conhecido pela sua violência, mas também pela sua lentidão. Ele é um animal muito grande, muito pesado. Ele é lento, mas ele é avassalador. Quando ele alcança a sua presa, ela não consegue se desprender das suas garras nem dos seus dentes. E o que Deus está dizendo para Daniel é que a calamidade não vai parar naquele leão com asas de águia, mas que depois dele virá uma calamidade ainda maior,
virá um sofrimento ainda mais terrível sobre a terra, e ele está dizendo: olha, na sequência do leão virá também o urso, e este urso tem 3 costelas agarradas aos seus dentes, representa ali o império, a junção do império Medo com o império persa, Dario e Ciro. E por que eles têm 3 costelas agarradas sobre o dente? Porque eles dominaram 3 potências daqueles tempos. O império Medo-Persa dominou a Babilônia, que era o governo de maior hegemonia na terra, mas dominou também o Egito e a Lídia. Essas 3 costelas representam as 3 potências dominadas pelo império Medo-Persa. O que Daniel está dizendo é que, na sua visão, o império babilônico não é soberano para sempre, mas será dominado por um império mais lento, mais pesado, por um governo mais, aparentemente mais fraco do que o leão com asas de águias. Mas este império que se levantará depois do leão virá para dominar não apenas a Babilônia, mas as outras 2 grandes potências que haviam sobre a terra. Esse império se tornaria o maior da terra. Mas a sequência é muito similar. Ele não dura para sempre. Ele não dura para sempre, porque esse urso com 3 costelas entre os dentes seria também subjugado, porque um outro animal se levantaria, e agora quem se levanta é o leopardo, que tem 4 cabeças. Leopardo é um felino da selva. Quando você lembra de felino, você lembra de um gatinho, né? Pega aí um siamês, aquele bicho manhoso, que fica, você chega na casa e fica arrastando a cabeça entre as suas pernas. Agora, bota esse siamês numa lente de aumento e acrescenta 4 cabeças nele. Você deixaria ele se arranhar entre as suas pernas? Os gatos são conhecidos, os felinos de forma geral, e aí você pode incluir o leopardo, a onça, o tigre. Eles são conhecidos pela sua agilidade. Gente, quando eu vejo um gato atropelado, eu falo assim: alguém mais veloz do que eu passou por aqui, porque eu nunca atropelei um gato, gente. O bicho é rápido demais, gente. O bicho é rápido. Cachorro eu já consegui atropelar uns 2 por aí afora, mas gato eu não dei conta ainda não. Os bichos é rápido mesmo. São conhecidos pela sua velocidade. E isso tem tudo a ver com o próximo império que se levantaria para subjugar as potências da terra. O próximo império é o império grego, ou greco-macedônico, porque é a junção da Grécia e da Macedônia através de Alexandre o Grande, e este é o período que é conhecido como Era dos Seleucidas. Havia um estilo de vida, havia um ideal na cabeça de Alexandre o Grande. Ele dominava as nações e ensinava essas nações a falar o grego e a viver como se fossem gregos. Essa era a ideia dele. Toda nação que eu dominar vai ter que aprender o nosso idioma e o nosso estilo de vida. Alexandre o Grande começa a governar com 20 anos, mas ele começa a desbravar com 16. Ele é aluno da escola de Platão, ele é pupilo de Aristóteles, ele tem uma cultura espetacular, um conhecimento fenomenal, ele é homem grandiosíssimo em estratégias. Alexandre tem apenas 12 anos de império, e em 12 anos ele domina a terra inteira. Ele tem 4 grandes comandantes, 4 grandes generais debaixo do seu comando. E esses generais dominam exércitos que desbravam os confins da terra. Mas Alexandre adoece,
e morre de maneira precoce. Por que que ele é um leopardo? Porque ele foi muito rápido nas suas conquistas. E por que que ele tem 4 cabeças? Porque após a sua morte, esses 4 generais assumem o governo e aí dividem esse império em 4 grandes potências, sendo a maior das potências dominada por Seleuco, é o império dos Seleucidas. Mas quando a gente olha para o texto depois do leopardo, das 4 nações que se dividiram com a morte de Alexandre, um outro animal se levanta. E esse animal, ele não é descrito como um animal, como um leão, como um urso. Ele só descreve aqui que é um animal horrendo, que tem 10 chifres. E sobre esse animal nós falaremos no próximo domingo. Nós vamos repetir agora, a partir de agora, ao longo das nossas lições, o significado desses animais, porque essa visão dos animais, ela vai aparecer com frequência, para você memorizar como foi a conquista, ou como foram as conquistas, a sua ordem. Primeiro, a Babilônia subjuga o Egito e se torna a maior potência da terra, subjugando também a Jerusalém. Depois o Império Medo-Persa torna-se a grande potência, tomando o domínio da Babilônia. Depois Alexandre o Grande se levanta, tomando o domínio da Babilônia e do Império Medo-Persa. E depois de Alexandre, este animal horrendo que representa o Império Romano, que foi o reino que mais dominou, que foi a nação que durante mais de 6 séculos inteiros dominou sobre as nações da terra. Até que um homem, ou alguém com semelhança de homem, recebe da mão do próprio Deus o domínio sobre todas as nações, e o texto diz que ele vai dominar para todo sempre, e que o seu reino é sempre eterno. Quem é este homem que domina para todo sempre, igreja? É o Senhor Jesus. É aquele que lá no sonho de Nabucodonosor, ele é a pedra que não foi lapidada por mãos humanas e que esmiuça toda a estátua. Ele governará soberano sobre todas as nações. É o que ensina a visão. Lições para a sua vida a partir desse texto. E aí eu quero que você anote, se possível for, que você observe com bastante atenção o que esse texto pode nos ensinar. A primeira coisa que você precisa entender está logo no início do capítulo. As tribulações se levantam, mas Deus tem o domínio sobre elas. Deus tem o domínio sobre toda a tribulação. Ele tem o controle sobre todos os reinos que se levantam desde a Babilônia até o Império Romano. Ele não perdeu o controle. O sofrimento daquele povo não está oculto a Deus. Deus tem o controle, o domínio absoluto sobre o meu sofrimento, sobre o seu sofrimento, sobre as tribulações, as perseguições da igreja, e nós sabemos disso. Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos missionários espalhados em todos os cantos da terra. E quando você vai a uma conferência missionária, o que você mais ouve falar é de perseguição, perseguição, perseguição e perseguição. No ano de 2018, nós recebemos em Aracruz um missionário, um pastor que é missionário entre os nossos no Oriente Médio. Ele pregou na conferência missionária na primeira igreja presbiteriana de Aracruz, e ele falou dos desafios, ele falou dos sofrimentos, e ele, contando entre os testemunhos que ele tem vivenciado no Oriente, ele diz o seguinte,
que aquele que se torna cristão não pode declarar publicamente a sua fé, porque a sua casa é invadida durante a noite, a sua família é cruelmente assassinada. Ele fala de um cristão que se converteu lá e que colocou toda a sua família dentro de um pequeno carro, algo semelhante ao Fiat Uno, e eles foram parados no meio da estrada, e os que o pararam, os rebeldes que pararam aquela família, ele, a esposa e 2 filhos dentro daquele carro, atearam fogo no carro e assistiram aquela família de cristãos sendo queimada viva enquanto gritavam desesperadas dentro do veículo. Ele disse: nós enfrentamos esses riscos todos os dias. Ele, como brasileiro, tendo a sua família e os seus filhos num ambiente desse, ele diz: nós todos os dias enfrentamos o risco de ter a nossa casa invadida e de nós sermos assassinados, e eles têm por prática comum atear fogo nas vítimas ainda vivas. No dia seguinte, ele traz uma notícia para a igreja. Naquela noite, enquanto ele contava o seu testemunho dentro da primeira igreja de Aracruz, a sua casa estava sendo invadida lá no Oriente Médio. Ele disse: irmãos, até onde eu sei não sobrou nada, mas os irmãos não sabem a alegria que toma conta do meu coração, porque eles só conseguiram destruir portas, janelas e móveis, porque os meus filhos estavam aqui comigo, a minha família estava aqui, Deus nos preservou. Mas olha, porque após a conferência é para lá que nós voltaremos. Perseguição está aí. Talvez você olhe para uma situação dessa e diga: poxa vida, um homem aceita o Senhor como seu Salvador, ele se entrega ao Senhor Jesus e ele recebe como recompensa ser queimado vivo dentro do seu carro e assistir os seus filhos morrerem no meio daquelas chamas. Onde está Deus no meio desse sofrimento? Um homem deixa a sua terra natal, onde ele vive tranquilamente, e ele leva a sua esposa e os seus filhos para uma nação inimiga, para uma nação hostil, onde ele está correndo risco de ser cruelmente assassinado, assim como toda a sua família. Ele vive o tempo todo vigilante, preocupado com o fim que pode ter a sua família na mão de rebeldes que perseguem o cristianismo. Onde está Deus nessa situação? E eu estou contando isso para você porque seria vergonhoso eu usar como exemplo o seu desemprego, porque tem gente que diz assim: onde está Deus que não abre uma porta de emprego para mim? Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento aqui é terrível. Às vezes a gente acha que a angústia, que o lamento que temos aqui é o pior que existe. Nós temos missionários morrendo todos os dias, irmãos. Nós temos cristãos sendo apedrejados ainda hoje. Na Eritreia, nós temos mulheres cristãs sendo castradas sem anestesia todos os dias. Todos os dias. E você pergunta: onde está Deus enquanto a igreja sofre? E eu quero dizer para você que Deus está no seu trono de glória, dominando no meio do sofrimento. Ele nunca prometeu livrar a igreja do sofrimento, mas ele prometeu estar com a igreja no meio do sofrimento. Então você precisa entender que o grande mar se agita, que as calamidades se levantam, mas que Deus está com os seus olhos sobre toda a terra, contemplando a todos. Deus tem o controle de todas as
O sofrimento não mata a igreja, o sofrimento fortalece a igreja. O sofrimento é necessário para que o remanescente se manifeste. Em lugares onde a igreja encontra paz, torna-se agradável se declarar cristão. No Brasil virou moda ser crente, vocês já perceberam isso? Virou moda. Você abre as páginas de notícias na internet, agora virou coisa chique, né? Tem gente que bate no peito para dizer assim: eu vou no show do Safadão, afinal de contas ele é irmão na fé. É porque virou moda. Mas a igreja, ela é igreja de verdade quando ela persevera no meio do sofrimento. A igreja é igreja de verdade quando ela professa a sua fé no meio da tormenta. A igreja é igreja de verdade quando a calamidade se levanta e ela permanece fiel. Então glorifique a Deus no meio da angústia, no meio do sofrimento, e nunca se esqueça que Deus tem o controle de todas as situações, inclusive da sua tribulação. A segunda grande lição que nós tiramos daqui é que aquele que tem o controle, aquele que tem o governo de todas as situações, tem também o destino de todas as nações decretado por si mesmo. O texto vai falar de um ancião farto de dias. Você percebeu isso aí? E vai dizer que esse ancião de dias, que esse ancião que está farto de dias, que está cheio de dias, ele vai entregar o governo de todas as nações a um homem que é semelhante ao Filho do Homem. Quando fala de ancião de dias, está falando do Senhor de todas as nações, e ele é chamado de ancião de dias porque ele não está subjugado aos dias, ao calendário. Quando fala que ele é um ancião de dias, está dizendo que ele não está por viver, mas no calendário de Deus a consumação de todas as coisas já aconteceu. No calendário de Deus, os redimidos já foram reunidos em glória, porque Deus não enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. Deus enxerga a totalidade dos tempos, porque Ele não é controlado pelo Cronos. O tic-tac do relógio não toca para Deus. Por isso Ele é ancião de dias, porque Ele está acima do tempo. E o texto vai dizer que Ele tem o destino da humanidade nas mãos. Ele está vendo o seu sofrimento, Ele tem controle sobre o seu sofrimento, mas é muito mais do que ter o controle. Quando você olha para o texto, você percebe que Ele já tem decretado o fim do sofrimento, porque Ele começa a anunciar que a grande calamidade que vem sobre o povo de Deus se levanta do mar em forma de 4 animais, mas o desfecho desse texto é que depois do 4º animal, então o Filho do Homem se levantará para destruir todos os reinos e para governar soberano sobre todas as nações. Ou seja, o nosso sofrimento tem um tempo contado, porque o governo sempre eterno se levanta sobre a terra. O nosso sofrimento tem dias contados, porque a nossa esperança está no reino eterno, governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos peregrinos aqui, passageiros aqui. O nosso tempo aqui está por findar, e quando tudo isso se consumar, então contemplaremos o trono de glória e o Filho do Homem assentado no trono, governando sobre todos os povos. A nossa esperança está nele, a nossa alegria vem dele, e no meio do sofrimento o nosso consolo é ele.
Deus tem o controle de todas as nações, e Ele tem o desfecho, o destino final para todos os reinos. Essas são as duas lições. Mas diante dessas duas lições, eu quero concluir com os dois problemas que eu vejo nesse texto. O primeiro problema é a miopia dos crentes. Meu pai era míope, usava 7 graus no óculos. É considerável, né? E eu perguntei para ele certa vez o que quer dizer a miopia. O que é? Qual o sintoma? Como é que é isso? Porque o meu pai, toda a vida, ele adormecia com o óculos na cabeceira da cama. E a primeira coisa que ele fazia ao se levantar era colocar o óculos. Quando alguém ia tirar uma foto do meu pai, raramente ele tirava o óculos para a foto. Mas quando ele tirava o óculos, o olho dele desaparecia, porque ele fazia assim, ó. E eu perguntei a ele, e ele disse assim: eu só enxergo aqui, ó, se eu colocar a mão a 30 centímetros aqui dos meus olhos, eu consigo ver meus dedos. Aqui eles vão embaçando, e aí eu só vejo assim aquela sombra. Aí quando eu olho o óculos, quando eu ponho o óculos, aí eu enxergo lá no final dele. Somos nós, diante das Escrituras, diante do poder de Deus. Nós conseguimos enxergar o agora. Nós conseguimos enxergar o que estamos vivendo nesse momento. Nós conseguimos enxergar a tribulação do hoje. A gente só consegue enxergar o cobrador que vai bater na porta segunda-feira de manhã. Nós só conseguimos enxergar o remédio que a gente tem que tomar daqui a 2 horas. A gente só consegue enxergar as visitas que vão chegar para o almoço, e eu não adiantei nada, então eu estou aqui na igreja preocupado porque o almoço hoje vai atrasar. E o pior, eu ainda tenho um compromisso às 3 horas da tarde, eu estou achando que eu vou ter que cancelar, porque aí ó, por essa hora o Jonas está falando, tomara que eu termine essa escola até 10h30, senão vai complicar minha vida toda. É assim a nossa visão. A nossa visão é limitada ao que nós estamos vivendo. As Escrituras nos mostram a consumação de todas as coisas. As Escrituras nos mostram a promessa de Deus para todos os tempos. Mas ainda que essa promessa seja difundida nos púlpitos, ainda que ela seja anunciada pelas Escrituras e retificada dia após dia pelos pregadores, nós ainda temos dificuldade de enxergar o porvir. Nós só enxergamos o momento. O problema desse texto é a miopia dos crentes, porque Deus está mostrando a Daniel não só o que está acontecendo, mas a consumação de tudo isso. E o problema é que os povos hebreus estão dentro da Babilônia, pendurando os seus instrumentos nas árvores e dizendo: como nós vamos entoar o hino do Senhor em terra estranha? Como nós vamos cantar uma canção de louvor se nós somos escravos? E é assim que eu e você vivemos. Ao invés de louvar a Deus na tribulação, nós abandonamos o louvor e nos agarramos ao lamento e à murmuração, porque somos míopes. Nós só conseguimos enxergar o anjo. Amplie a tua visão e comece a contemplar o Deus que está contigo no sofrimento e que tem promessas para muito depois desse sofrimento. Vivemos de uma visão turva, medíocre, limitada. O
Senhor tem prometido e nós não temos enxergado. O Senhor tem governado e nós não temos percebido. O Senhor tem proclamado o seu domínio, o seu governo, e ainda assim nós continuamos cegos ao domínio de Deus, lamentando os sofrimentos transitórios da vida. Comece a ver o que Deus tem. Comece a ver o além do hoje. Comece a ver as promessas do amanhã. Comece a glorificar a Deus pelas promessas que Ele tem. E lembre-se, de sofrimento ninguém escapa. Da tribulação ninguém escapa. Mas o crente tem uma grande vantagem. É que a tribulação do crente é aqui e agora. Mas o perverso terá multiplicado a sua tribulação no porvir. Então glorifique a Deus pelo hoje e pelo que Ele tem proporcionado a você no tempo presente. As tribulações fortalecem a nossa fé, alargam os nossos ombros e nos permitem a experiência mais íntima e profunda com Deus, de que tanto precisamos. O problema é que somos míopes, não enxergamos além. O segundo problema, para concluirmos então a palavra de hoje, é que somos ingratos. Você já percebeu que quando você está no sufoco, você ora pedindo uma porta de emprego? Senhor, eu estou parado dentro de casa, eu preciso trabalhar. Deus me dá essa graça, me concede essa alegria de ter uma porta aberta. Deus, abre diante de mim uma porta. Você ora. Se tiver campanha de oração na igreja, você não falta nenhuma, né? Você vem porque você está desempregado. O seu pensamento está no seguinte: olha, eu tenho que pagar aluguel e eu não tenho renda. Eu tenho que comprar o mantimento e eu não tenho renda. Eu tenho que comprar remédio e eu não tenho renda. Senhor, eu preciso de uma renda. Aí a porta de emprego se abre. Você vai feliz. Você trabalha um mês, muito feliz. E aí você recebe aquele salário, mas como você é um péssimo administrador, você percebe que aquele salário não é suficiente. Aí você já começa, poxa, aí ó, o salário acabou e eu já estou devendo de novo. Eu estou igual o Jonas, pelo amor de Deus, não dá para viver uma vida dessa não. O salário acabou e eu já estou todo endividado. Aí como é que você faz? Senhor, obrigado. Eu estou endividado, mas eu estou trabalhando e eu tenho perspectiva de vencer. É assim que o crente trabalha? Não. Senhor, o salarinho michuruca desse. Deus, eu quero um salário melhor. Não, eu vou abrir mão desse emprego. Ficar sofrendo por causa dessa mixaria? Vou não. Não vou não. Nós somos ingratos, irmãos. Como nós somos ingratos. Nós não nos satisfazemos com as pequenas dádivas, com os presentes diários que recebemos. E normalmente nós olhamos para o outro, né? Ô crente, você já fez isso? Você tem um colega de trabalho que você vê que a motoca que ele usa é melhorzinha do que a sua. Às vezes ele está andando numa Honda Bis e você está pedalando a bicicletinha. Aí você fica incomodado com aquilo. Na hora que você tem a primeira oportunidade, você chega nele e fala assim: aqui, mal lhe pergunte, quanto é que você está ganhando aqui, hein? Já fez isso? Aposto que já. E se a pessoa te responde, você fica assim: poxa, ele recebe mais do que eu. Não, isso é injusto. Nós estamos muito focados em mais. Queremos mais, e 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 queremos mais.
Só que tem um problema nesse texto. Esse texto não diz que a Babilônia será destruída e que com isso a nação da Judéia será livre. Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quando o rei Ciro autoriza Zorobabel a levar parte dos exilados de volta para Jerusalém? Sabe quando depois Esdras leva mais uma turma? Sabe quando depois vai Neemias e reconstrói os muros? Isso não representa a liberdade da nação da Judéia, representa apenas a libertação. Apenas a libertação. Eles foram libertos do cativeiro para reconstruírem sua vida, mas mesmo lá em Jerusalém, eles ainda são escravos, eles ainda são vassalos, escravos com liberdade, mas escravos. Eles ainda são propriedade do Império Medo-Persa, depois dos gregos. Tanto é que o historiador judeu Flávio Joséfo, ele vai contar sobre Alexandre o Grande, e ele diz algo muito interessante. Historicamente falando, quando Alexandre o Grande domina os impérios da terra, o sumo sacerdote de Jerusalém fica com medo de que Jerusalém sofra mais um ataque terrível, como sofreu pelos caldeus debaixo do domínio de Nabucodonosor. Então, o que o sumo sacerdote faz? Antes que Alexandre chegue a Jerusalém, o sumo sacerdote sai em viagem e vai ao encontro de Alexandre o Grande para tentar negociar a fim de que Jerusalém não seja afligida. Irmãos, e o historiador conta algo fantástico. Você tem que agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas. Você tem que agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. O historiador conta que quando o sumo sacerdote se encontrou com Alexandre o Grande no caminho, ele estava vestido com a estola sacerdotal. Alexandre o Grande nunca se encurvou para ninguém. Pelo contrário, todas as nações começam a se encurvar diante do mais jovem conquistador e desbravador daqueles tempos. Mas a história vai relatar que quando Alexandre viu o sumo sacerdote, ele desce de seu cavalo e ele se encurva diante do sumo sacerdote de Jerusalém. Algo nunca visto. Tanto é que o general do exército de Alexandre o chama para uma conversa e pergunta a ele: o senhor pode me explicar o que aconteceu ali? O soberano das nações se encurvando diante de um homem? E sabe qual foi a resposta de Alexandre? Eu não me encurvei diante de um homem, eu me encurvei diante do Deus que o tornou sumo sacerdote, porque antes desta viagem eu tive um sonho e eu vi Deus vestido com aquele manto, e ele aponta para a escola sacerdotal do sumo sacerdote de Jerusalém. Eu não me encurvei diante de um homem, eu me encurvei diante do Deus que o tornou sacerdote em Jerusalém. Irmãos, aquilo ali era uma evidência de que Deus estava no controle. A nação de Jerusalém, a nação judeia, era vassala, sim, mas uma vassala protegida, porque a liberdade dos povos de Deus, ou do povo de Deus, não está aqui, mas no porvir. Lá seremos verdadeiramente livres, livres de toda opressão, livres de todo sofrimento, livres de toda enfermidade, livres da lágrima, livres do lamento, livres da angústia, livres do poder do pecado, da presença do pecado e da influência do pecado, livres, livres, eternamente livres. A nossa liberdade está na nova e gloriosa Jerusalém. A nossa liberdade nos aguarda, há uma morada reservada para os santos. Portanto, agradeça a Deus pelas bênçãos do aqui e glorifique-o até que você alcance o porvir. Seja grato,
em todas as coisas. Sede agradecidos em todas as situações, porque mesmo no sofrimento, Deus tem nos preservado. Mesmo no meio das angústias, Ele tem sido o nosso socorro bem presente. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Duas lições, dois problemas. Lembrando rapidamente para que você ore. Faça um autoexame. As duas grandes lições que você aprendeu hoje. A primeira é que Deus tem o controle de tudo, inclusive ou principalmente do meu e do seu sofrimento. A segunda grande lição é que Deus já tem o destino escrito para cada um de nós. Ele conhece, Ele é o desfecho da história. Os dois problemas é que eu e você somos míopes, só enxergamos o aqui, mesmo Deus nos advertindo sobre o porvir. E o segundo problema é que nós somos ingratos, ao invés de glorificá-lo pelas gotas de bênçãos derramadas sobre nós, nós murmuramos por causa dos problemas que enfrentamos no caminho. Então, comece a contemplar as promessas eternas de Deus e a agradecê-lo mesmo em meio aos sofrimentos. Querido Deus, eis a tua igreja diante do Senhor nesta manhã. Ó Deus, ao olhar para esse texto, nós contemplamos o governo, o controle absoluto e irrestrito de Deus sobre toda a história, sobre todos os povos, sobre a nossa vida. Ó Deus, e nós somos tentados a vacilar, a desistir, a murmurar, a questionar. Nós somos tentados a lamentar. Mas nós olhamos para a palavra de Deus. Nós olhamos para a história, para a profecia, para o cumprimento dela e exaltamos o nome do Senhor, porque o teu governo é sempre eterno, é de geração em geração e é sobre todas as nações. Deus, governe sobre nós, sobre as nossas vidas. Ó Deus, toma o teu lugar entre nós, para que nós diminuamos e o Senhor cresça, para que nós diminuamos e o Senhor cresça, dia após dia, em nome de Jesus.